Olá pessoal, estou de volta aqui no meu canal. Renata tá atendendo aqui, eu tenho que falar baixo, espero que o microfone esteja captando o som. Decidi voltar pro meu canal, e se não for assim nesses espaços livres, ó, quem tem filho sabe, a gente não consegue gravar. E o que é que nós vamos falar nessa volta do canal? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Amaral e nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Falar de Jesus, que veio à Terra em forma humana, a gente consegue criar essa imagem, né? Falar de Deus, um pai, e que tem um filho, e aí geralmente a gente associa a um senhor idoso, que é uma imagem errada, mas a gente associa. Então, é mais fácil a gente entender quem é Deus e quem é Jesus, porque a gente tem uma imagem preparada. Quando a gente vai para o Espírito Santo, tem essa dificuldade porque o Espírito Santo ele não veio em forma humana. O Espírito Santo, ele é um espírito e aí a gente tem, o ser humano, essa necessidade de criar uma imagem e para o Espírito Santo não tem. Nós temos uma imagem que é lá no batismo de Jesus, que ele desce em forma corpórea de pomba. E aí geralmente associamos o Espírito Santo a uma pomba. Mas um animal irracional, por que o Espírito Santo? Foi a forma que ele se apresentou, mas o Espírito Santo, ele não é uma imagem apenas, ele é um ser. Então, temos essa dificuldade. Outra dificuldade que nós temos, que geralmente quando a gente fala de Espírito Santo, a gente fala ligado à Trindade. A gente às vezes acaba perdendo a discussão de quem é o Espírito Santo. E falamos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo de verdade? O Espírito Santo ele é Deus, simples e pontualmente. Às vezes, quando eu pergunto para alguém, quem é o Espírito Santo para você? O que é o Espírito Santo para você? Quem é? Aí a pessoa vai me dizer amigo, companheiro, consolador, né, que é o mais comum. Mas antes desses adjetivos que qualificam o Espírito Santo, ele é tudo isso. Mas antes de qualificá-lo, ele é um ser. E quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele é um Deus que consola, ele é um Deus amigo, ele é um Deus que nos ampara. Esse é quem é o Espírito Santo. Outra característica do Espírito Santo é que ele é um ser pessoal. Ele é um Deus pessoal, não é um Deus que está fora da criação. Então o Espírito Santo ele sente. O Espírito Santo ele se entristece, como a própria palavra diz. Tem um fato interessante lá em Atos, capítulo 5, que... Ó, minha esposa já está cenando do consultório. Atos, capítulo 5, fala que o Espírito Santo... Não, sem problema, meu bem. Eu decidi voltar a gravar, viu? Eu acho que eu percebi pelo contexto, né? Né? É que eu só saí porque eu achei que estava conversando com mãe. Não. Mas tá Não, bom. fica à vontade. Eu vou só atualizar. Aqui tá bem organizado, né? Tá lindo. Obrigado. Eu vou anotar. Certo. O Espírito Santo, nós estávamos aonde? Ele é uma pessoa. Quando a gente vê lá em Atos capítulo 5, nós vemos o Espírito Santo falando, Pedro falando que Ananias e Safira, né, que vendeu uma propriedade e reteve uma parte, disse que tinha sido todo, e aí Pedro diz, vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, e a gente tem uma dificuldade às vezes de entender, porque ele não é uma força, como algumas outras correntes teológicas entendem, como uma força. Eu não consigo mentir, é uma energia. Vamos pensar de uma forma mais prática, para a gente entender. Aqui em casa tem essa energia elétrica. Eu consigo mentir essa energia ela se entristece, então eu não posso entender o Espírito Santo como uma força, como uma energia. Eu entendo o Espírito Santo como um ser pessoal. E esse ser pessoal, ele estava desde o início da criação, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, o Espírito Santo estava lá. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito Santo estava lá, na ação da criação da luz, ele estava lá pairando sobre a face das águas. Então o Espírito Santo ele é um Deus que está desde o início.
E o Espírito Santo, quando chega no Novo Testamento, ele recebe como é que eu posso dizer? E aí no Novo Testamento a gente vê o Espírito Santo agindo agora como aquele consolador que veio para consolar a igreja. Por quê? Antes do Novo Testamento, o Espírito Santo vinha, descia sobre o profeta, fazia o que ele veio fazer, a mensagem que ele veio trazer e subia novamente. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei um Consolador que vai guiar vocês a toda a verdade, então esse Consolador que desce ali no dia de Pentecostes que significa festa das primícias, as primícias de Deus sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo, ele veio estar aqui conosco, esse Deus que nos consola. É o Deus junto da gente, é o Deus nosso amigo. Eu fico muito maravilhado quando eu escuto isso, porque eu me lembro que teve um tempo que eu fiquei um pouco afastado da igreja, nasci no Evangelho, sou filho de pastor, tenho toda a minha vida na igreja, mas eu me lembro que teve um tempo que eu fiquei afastado, gente, e a minha oração sempre era, Deus, que as minhas feridas não apaguem a visão, e que o Senhor não, a partir de mim, teu Espírito. E eu pedia que o Espírito Santo me guiasse para abrir os meus olhos naquilo que eu precisava ver. Porque assim, mesmo eu descrendo, não é? Que eu passei uma fase muito forte de descrente, eu dizia, Espírito Santo, eu sei que se o Senhor existir, o Senhor vai abrir os meus olhos. Então, eu acho que orar ao Espírito Santo, pedir para que Ele nos guie, nos direcione a toda a verdade, é fundamental para o nosso Evangelho. E o Espírito Santo, ele hoje, eu entendo o Espírito Santo através da Bíblia como um penhor da nossa salvação. Tá? Eu explico o que é isso, gente. Se eu preciso pegar 10 mil reais emprestado, e aí eu vou numa loja de penhor, eu digo, me empreste 10 mil, então me dê alguma coisa que me prove que você vai me pagar num valor de 10 mil. Então, eu empenhoro um objeto. Aquele objeto é o penhor que eu vou voltar para pagar os 10 mil. Então Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu envio o Espírito Santo. O Espírito Santo é a prova do penhor da volta de Cristo. É a prova da glória de Cristo na nossa vida. Então esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus que faz parte da Trindade, não diminuído, mas igualmente Deus, com a função de preparar a igreja para a volta do noivo, nós como noivos de Cristo. Então isso é o que eu entendo sobre o Espírito Santo. Entender o Espírito Santo dentro da Trindade é uma coisa mais complexa, nós não vamos falar nesse vídeo, mas vamos focar em saber quem é o Espírito Santo, um Deus que nos consola. Na Antiguidade, quando se falava de quem é o Espírito Santo, quem foi, meu Deus? Foi mesmo lá em João 19, salvo engano. João 19, 17, enfim. E lá, quando se usa esse termo Paráclitos, o que é Paráclitos? Paráclitos era, naquela época tinha muitos jogos, né? Os jogos atenienses, a gente vê muitos filmes dos Jogos Olímpicos que tinham na Grécia Antiga. O Paráclitos era tipo o treinador, aquele que ia ajudar o jogador, consolar quando precisasse consolar, mas corrigir quando precisasse corrigir e incentivar quando precisasse incentivar. Esse Paráclitos foi o termo utilizado na Bíblia. Um treinador, o Espírito Santo é o nosso treinador, que nos consola, que nos corrige, que nos prepara, que está conosco nessa caminhada até a volta de Cristo. Então que estejamos fortes, pedindo direção ao Espírito Santo de Deus que está conosco e é a causa de nós estarmos aqui ainda na terra. E como a palavra diz, Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Gente, eu voltei a gravar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Foi rápido aqui, mas é o tempo que Marilene já está chamando, é o tempo que eu estou tendo. Mas se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aí. E se tem um tema que você quer que eu comente aqui na correria, vamos lá que eu comento. E eu quero trazer assim, conteúdos de teologia, conteúdos também de psicologia quando está relacionado com a igreja. E assim eu possa crescer aqui no canal aprendendo junto com vocês. Que esse crescimento seja mútuo. Obrigado por tudo, até a próxima. Tchau!